Ah, olá, meu nome é Jean Rio Veloso Boas Alves. O trabalho que eu apresentarei eh, está intitulado como O Sublime e o Grotesco na Lírica Indianista Brasileira. Meu orientador foi o Raimundo Expedito dos Santos Souza e a modalidade da pesquisa é bolsista em iniciação científica. O nosso foco foi dentro da dicotomia entre o sublime e o grotesco, que são perceptíveis na construção da identidade nacional através da literatura brasileira, porque os literatos da época, eles meio que se incumbiram dessa tarefa de construir essa nação, essa comunidade imaginada nos termos de Anderson. Para isso, para realizarmos essa análise, utilizamos de um corpus literário. Para representar o indianismo heróico, utilizamos o autor Gonçalves Dias, com seus poemas Juca Pirama, O Canto do Piaga e Canção do Tamoio, que denotam ali virilidade, virtude e heroísmo do povo brasileiro, representado ali na figura do índio. E, em contraposição a esse discurso predominante oficial, está o indianismo grotesco e pantagruélico, representados ali nos autores de Bernardo Guimarães e Múcio Teixeira. No caso de Bernardo Guimarães, utilizamos os poemas Orgia dos Duendes e Elixir do Pajé, e em Múcio Teixeira nós utilizamos o Canto da Bugra. O objetivo medular consiste em examinar comparativamente as nuances na construção discursiva do indígena e, desta feita, aprender possíveis contradições e rupturas no projeto nacional homogeneizante que balizou o indianismo brasileiro. Porque essa era a intenção de, ali nos termos de Renan, que vai discutir é, essa essa nação, é necessário, por exemplo, ter uma história compartilhada, uma história em comum, uma herança cultural em comum. Então, isso foi importante. Para a metodologia desse trabalho, utilizamos da pesquisa bibliográfica e levantamento de crítica que se deram em arquivos eletrônicos de periódicos, dissertação e teses, e material adquirido mediante busca em catálogos virtuais de livrarias brasileiras e estrangeiras, em bibliotecas universitárias e na biblioteca particular dos pesquisadores. Para análise do corpus literário, adotamos o comparativismo literário e fizemos um procedimento analítico interpretativo pautado em leitura sistemática, informado pelo referencial teórico, em diálogo com a crítica que analisamos, que pesquisamos, a fim de observar em que medida o trabalho avança em relação ao estado da arte, e em cotejamento com outros textos ficcionais que consideramos relevantes para o aprofundamento das discussões que nos incumbimos fazer. ah, os resultados de discussão. Ah, Ao analisar essa primeira fase do romantismo, onde temos o Gonçalves Dias como um dos principais autores, percebemos essa invenção da nação brasileira. E ele se resume ali na metáfora dos três rios do Philippe von Martius, onde ele vai utilizar o discurso de que a nação brasileira foi construída em analogia a três rios distintos, de raças distintas, de cores distintas, onde estaria de um lado os indígenas, de outro os negros, e no meio o rio mais caudaloso e maior, os brancos. E todos esses três rios se unem em um só. Então, esse discurso, até mesmo de embranquecimento racial, foi utilizado para dar essa noção de que há uma herança cultural em comum do povo brasileiro, da época, em criando essa noção de nação. Então, isso vem, como falado anteriormente, da herança cultural em comum e o desejo de continuá-la do Renan. Então, essa herança cultural em comum. Todos nós somos descendentes de indígenas, por exemplo, por isso a figura do indígena foi a principal. E o desejo de continuá-la, mesmo que haja distorções nesse discurso, mesmo que haja, por exemplo, um massacre de índios para a construção dessa suposta nação brasileira, ele é esquecido. Há esquecimentos estratégicos para legitimar essa construção, essa harmonia, essa homogeneidade.
na nação brasileira, na construção da nação brasileira. Então, isso é esse discurso de criação da nação brasileira é percebido no canto do Piaga, na canção do Tamoio e em Juca Pirama, que todos eles vão trazer esses conceitos de virilidade, coragem, força, para ali na figura do índio, representando esse indivíduo, esse cidadão da nação brasileira, considerando que eles também exprimem essas características nobres e idealizadas. Ah, então, essa discussão trouxe já o sublime em destaque. Então, é válido salientar também o grotesco, que é contraposição desse discurso sublime. O grotesco estaria mais ligado ao baixo corporal, ali dentro do contexto de alto corporal e baixo corporal, onde o alto corporal representaria aquela identidade cósmica humana, o que se aproximaria da alma, enquanto o baixo corporal estaria relacionado à parte material, aos fluidos corporais, ao sexo, ao sangue e tudo aquilo que causa certa abjeção, enquanto o sublime é aquilo que causa um espanto, um atordoamento devido à grandeza, devido à magnitude disso, gerando o que Burke vai chamar de deleite. Então, esse discurso foi de sublime e grotesco, foi utilizado e foi discutido no prefácio de Cromwell, por Victor Hugo, onde ele diz que, já que ambos os lados trazem algum tipo de resposta emocional, um fascínio no humano, então a junção desses dois dentro da obra de arte faria com que as obras de arte, a beleza das obras de arte seriam elevadas a um patamar, a um outro nível, a um patamar nunca visto antes na humanidade. Então, essa contextualização conceitual foram utilizadas especialmente no que concerne ao grotesco por Múcio Teixeira, que, por exemplo, no Canto da Bugra vai trocar a força e fraco do poema parodiado do Gonçalves Dias para Canção do Tamoio, para a dicotomia vida e morte, trazendo essa noção de alto, baixo corporal, visto que o grotesco, essa corporalidade, essa materialidade é importante para a revitalização do ciclo da vida, como era vista ali em Rabelais, na Idade Média. E Bernardo de Guimarães também vai trazer um discurso pantagruélico, com metáforas mais complexas e uma linguagem mais até elitizada, para dar ironicamente, uma certa noção de autocorporal para a baixeza corporal que foram apresentadas nesses poemas, no caso de Orgia dos Doentes, por exemplo. Existem várias conotações sexuais em nossa interpretação, e para as considerações finais, o que é que conseguimos perceber na realização desse trabalho foi que a idealização da nação tornou-se em terreno fértil para paródias que vão usufruir das temáticas grotescas como referencial para fazer um contradiscurso a esse sublime que foi muito presente no indianismo heróico ali de Gonçalves Dias. Então, isso já revela um certo revisionismo no interior do próprio romantismo, antes mesmo dos modernistas criticarem essa idealização do índio, dessa figura do índio. Então, eu quero agradecer ao FMT, a CNPq, a FAPEMAT e todas as outras entidades parceiras que contribuíram na realização dessa pesquisa. Meu muito obrigado e tenham um bom dia.